Mano, você já leu o livro A Arte da Guerra do Sun Tzu? Esse livro. Então, se você já leu e não entendeu absolutamente nada, cola comigo que nesse vídeo eu vou te explicar algumas coisas que eu aprendi lendo ele pela segunda vez. Então vem comigo que nesse vídeo hoje você vai aprender muita coisa. Bom, rapaziada, então primeiramente pra gente entender como é que esse livro funciona, a gente precisa entender quem foi o cara que escreveu esse livro. Bom, o cara que escreveu o livro é um cara chamado Sun Tzu. Ele é um dos maiores generais, estrategistas e analistas que o mundo já conheceu. Esse cara tinha um dilema e ele falava sempre que ele ganhava uma guerra sem antes mesmo ter começado a guerra. Então esse cara ele é muito analista e muito estrategista, então ele pensava muito antes dos seus adversários. E esses ensinamentos desse cara, eles são usados até hoje em muitos lugares. Pra você ter noção quanto esse livro é lido e quanto ele influencia muitas pessoas, o técnico Felipão, né, que treinou a seleção brasileira no momento em que eu não quero lembrar nada, ele utilizou esses ensinamentos pra montar e pra analisar os seus adversários. Esqueceu de usar contra a Alemanha? Esqueceu, mas isso acontece, todo mundo isso aí, todo mundo tem erros. Então hoje nesse vídeo eu vou te passar 5 lições que eu aprendi vendo o livro A Arte da Guerra. Foco nos pontos fortes. Bom, essa primeira lição ela parece muito óbvia, não é? Não. Por quê? Porque hoje em dia, na nossa sociedade, nós somos ensinados a deixar nossos pontos fortes de lado. Imagina se você na sua escola, você tava lá estudando e tal, você foi bem na prova de história, foi bem na prova de geografia, mas foi mal em matemática. Aonde que você acha que os seus pais e os seus professores vão pedir pra você melhorar? Em matemática. Mas será que isso é certo? Será que não seria interessante você melhorar os seus pontos fortes e simplesmente estudar um pouquinho a mais, só pra você passar em matemática? A gente vive numa bolha social muito grande e uma crença limitante muito alta, dizendo que nós precisamos muito ser médios. Não precisamos ser bons em muita coisa e ruim em outras. E nesse livro ele traz que é muito importante que nós focamos nos nossos pontos fortes. Claro, não deixando nossos pontos fracos de lado, mas sempre focando em onde nós somos melhores. Otimize a utilização do seu tempo. A arte de melhor utilizar o seu tempo é estar um passo à frente do seu adversário. E eu poderia muito bem começar aquelas frases que muitos gurus falam, que é: você tem as mesmas 24 horas do Cristiano Ronaldo, por que você não utiliza igual ele? Mas eu não tô aqui pra fazer isso, tô aqui pra fazer mais que isso. Caralho, o maluco é brabo. Infelizmente, nos dias de hoje, a nossa vida é caótica, irmão. Eu sei muito bem como você passa, porque eu também passo por isso. Você ter tempo pra você não fazer absolutamente nada é muito difícil. Mas você faz o quê? Você faz o nada. Porque ficar na sua zona de conforto é muito confortável pra tudo na sua vida. O seu cérebro nunca quer que você saia da sua zona de conforto, quer que você fique ali paradinho, porque para o seu cérebro tudo vai dar certo alguma hora. Então, o que eu fiz? Eu falei, cara, eu preciso melhorar o meu tempo, eu preciso utilizar melhor o meu tempo. Eu preciso fazer projetos, eu preciso colocar minhas coisas em dia. O que eu fiz? Eu comecei a fazer uma faxina dos meus hábitos. Eu coloquei tudo o que eu fazia no dia e eu vi que basicamente o meu dia inteiro era estudando, que eu faço faculdade na parte da manhã, e na parte da tarde eu fazia absolutamente nada. Então eu comecei a me organizar e comecei a fazer prioridades na minha vida. Então eu priorizei os estudos, eu priorizei a minha saúde principalmente, sair com meus amigos, ir com a minha família para alguns lugares. Então você tem que adequar o seu tempo livre para fazer as coisas que você goste. Isso é muito difícil e vai ser muito difícil no começo, mas eu te garanto que se você seguir isso por muito tempo, isso vai se tornar um hábito e vai ser muito bom para sua vida e para sua saúde mental. A organização é tudo. Sun Tzu fala muito no seu livro, que é muito importante você se organizar para absolutamente tudo. Porque sempre, em todo vídeo de análise e de ajuda, sempre falam em organização. Porque organização hoje em dia é tudo. Tudo se parte da base de você ser uma pessoa organizada. Quantas vezes você já parou a pensar que você estava sem fazer nada porque você não tinha planejado o seu dia antes? E quando você começou a planejar o seu dia, você não foi muito mais produtivo? Por quê? Porque quando nós colocamos uma lista e quando nós temos uma agenda de afazeres do dia, nós começamos a pensar que nós estabelecemos algumas metas para o nosso dia e que para chegar no final do dia e nós nos sentimos bem com nós mesmos, nós temos que cumprir todas essas metas do dia. Então uma meta é fazer atividade física, ler um livro, estudar, fazer algum tipo de projeto que você queira muito pro futuro. Então você colocando isso no papel e estabelecendo horários e metas diárias, você vai ser uma pessoa muito mais organizada. Pague o preço de ser bem sucedido. Sun Tzu novamente é muito sutil nessa lição, mas que eu consegui captar ali com meus dotes de captação. Para tudo o que queremos, temos que pagar um preço. Quer ser um advogado? Pague o preço. Quer ser um psicólogo? Pague a sua faculdade bem caro e não ganhe dinheiro. Brincadeira. Então para tudo nessa vida você tem que pagar o preço. E nem sempre eu tô falando de dinheiro, mas sim motivação, determinação e atitude. E ter atitude para mudar o que você quer na sua vida. E hoje estou aqui fazendo esse vídeo no YouTube porque talvez no futuro eu viva disso, ou talvez seja só mais uma trajetória da minha vida que esteja sendo incrível. Então vamos levar isso daí pra vida e até mais.